Pessoal, boa noite a todas e todos. Nós vamos começar mais um Psicologia em Foco. Estamos muito felizes com o tema de hoje. O Psicologia em Foco é um evento que acontece semanalmente no CRP, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Eu vou fazer uma divulgação dos próximos, oportunizando esse nosso encontro. Então, na próxima semana, o Psicologia em Foco vai ter como tema Psicologia, Trânsito e Mobilidade Humana, olhar o entre que nos comove e lançamento das referências técnicas para atuação de psicólogas em políticas públicas de mobilidade humana e de trânsito. No dia 21 de agosto, vai ter como tema Psicologia, Política e Formação, tecendo diálogos. E no dia 28 de agosto, a laicidade como garantia do direito à diversidade religiosa e lançamento do livro Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outras Tradições, encontrando caminhos para o diálogo. E o Psicologia em Foco de hoje tem como tema Psicologia Ética e Exercício Profissional e o lançamento do livro com o mesmo título, que nós vamos apresentar aqui nas nossas falas. Bom, nós temos como convidadas hoje Ana Sanders, que é graduanda em Psicologia pela UFMG, ela foi estagiária da Comissão de Orientação e Ética até o primeiro semestre desse ano. A Madalena, que é psicóloga do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conselheira do atual plenário, do antigo também, compõe a Comissão de Ética e coordena a Comissão de Psicologia e Relações com a Justiça. A Silvana, que é a nossa psicóloga técnica de referência da Comissão de Orientação e Ética, e eu, que sou presidente da comissão até as próximas semanas, né? Fui nos últimos 3 anos. Nós vamos apresentar brevemente para vocês o que foi o esforço de construir esse livro, que é uma espécie de fechamento também do trabalho dessa composição atual da Comissão de Orientação e Ética, e também faz um resgate, como vocês vão ver depois, do trabalho da comissão anterior. Então, conta com a colaboração de conselheiros e conselheiros que estiveram na comissão, que estão agora, e também das funcionárias que participam ou da comissão, no caso da Silvana e da Flávia, e também da Carolina, que está na Comissão de Orientação e Fiscalização. Eu fiz um breve texto para ler para vocês, para conseguir ser um pouco mais rápido, que em geral eu não sou, né? Bom, então nós temos muita alegria, como falei com vocês, em apresentar esse fruto do nosso trabalho coletivo da Comissão de Orientação e Ética. Nós sabemos que o que regulamenta a nossa profissão é o Código de Ética e as demais resoluções, mas nesse breve texto que nós quisemos realmente que fosse um livro pequeno, de fácil leitura, então que ele circulasse o máximo possível, né, que não fosse extenso e nem com uma linguagem, enfim, que dificultasse a transmissão do que nós temos feito. Ao longo das atividades desse plenário, nós, nesse conjunto de funcionários e funcionárias e conselheiras e conselheiros, nós nos empenhamos em cumprir com a função precípua do CRP, que é de orientar, disciplinar e fiscalizar, mas do ponto de vista do trabalho da COI e da COF, de considerar essa função precípua e exercê-la, mas aprofundar um pouco mais a ética para além dessa concepção deontológica de normatizar o exercício profissional. Nesse nosso esforço, né, deste período, nós tivemos demandas de instituições de ensino, prioritariamente, mas também de campos de atuação da psicologia, para que a Comissão de Ética e também a de Orientação e Fiscalização expusesse um pouco mais esse trabalho das duas comissões, que são comissões permanentes e que têm um trabalho um pouco mais interno, né, no sentido de que é diferente das outras comissões, em que a participação é aberta para toda a categoria, estudantes, demais áreas. Essas duas comissões têm um funcionamento muito específico interno no cotidiano do CRP. E, na medida do possível, nós atendemos essas demandas, de ir especialmente à Comissão de Ética. A principal demanda é de que as pessoas, a categoria e estudantes têm interesse em saber quais são as principais motivações para as denúncias éticas junto ao CRP.
E atendendo a essa demanda, ainda que parcialmente, e extrapolando, ou seja, discutindo outros elementos que nós identificamos no decorrer desse trabalho de 3 anos, nós fizemos essa publicação. Então, ao longo dos capítulos, nós temos a intenção de expandir e aprofundar as questões éticas relacionadas ao exercício profissional e contando com a contribuição, as contribuições dessas pessoas que fizeram ou fazem parte da COI e da COF, no caso de Flávia e Carol. O livro conta com um primeiro texto que eu fiz, que discute 2 pilares de fundamentação do nosso código, que depois, se tiver um pouco mais de tempo, eu posso contar um pouco, que num certo sentido, nós identificamos que tem uma certa concepção, uma tomada da ética, especialmente na expressão do código e das resoluções, como se a normatização da profissão fosse uma imposição contrária ao próprio exercício profissional, como se ela vetasse um exercício livre, espontâneo, etc., ou seja, como se fosse uma espécie de um exercício autoritário ou heterônomo, a própria vontade no exercício profissional. E nesse texto eu discuto como o nosso código de ética, a partir da história de construção dele, é uma 4ª ou 5ª versão, se a gente for considerar a versão primeira, né, que foi o que não foi considerado o primeiro código, mas foi o preâmbulo de um código, então tem 5 versões. Nós temos uma história bastante coletiva de construção do código, né, que eu resgato um pouco que construção é essa. Então, o código não foi construído por uma pessoa, por um grupo, ele é o acúmulo, a partir da expansão da psicologia no Brasil, daquelas questões, algumas mais práticas e específicas, mas na sua primeira parte, dos princípios que norteiam a nossa profissão, mas que teve uma ampla participação da categoria, participação e consulta. Tem instâncias deliberativas para aprovação desses códigos, então essa é uma primeira fundamentação ética do nosso código. Ela é histórica e coletiva, significa que não é fruto de vontade ou aleatório de um grupo ou pessoa e etc. E a outra base que fundamenta eticamente o nosso código é que a tentativa de normatizar ações ou de pensar regulamentação de profissões e que justifica a própria existência dos conselhos profissionais, excede muito a psicologia, né? E tem muito a ver com uma necessidade mundial de criar parâmetros mínimos para a vida em sociedade, né? Considerando exemplos muito drásticos e graves que nós tivemos com as guerras, né? Especialmente com os experimentos nazistas, mas que demandaram um movimento mundial de estabelecimento de normativas para vetar os excessos, especialmente para afirmar ou reafirmar o valor intrínseco da vida, nesse caso da vida humana após nascida, né? E a psicologia endossa esse princípio de que nós, como ciência e profissão, também reconhecemos que há algo na vida humana que faz com que ela tenha um valor intrínseco e a nossa profissão precisa afirmar esse valor, e aí é isso que sustenta o nosso código, né, como segundo grande eixo. Como eu falei com vocês, depois, para não estender muito, se tiver um pouco de tempo, eu exploro um pouco mais desses aspectos. Mas no segundo momento, que é o nosso segundo texto, e a Silvana vai falar um pouco mais sobre esse, nós expomos uma análise dos últimos 3 anos das denúncias que chegaram ao Conselho, então dizendo quais foram os principais temas e um pouco o perfil, né, a caracterização de denunciantes e etc. A Silvana vai explorar um pouco mais. Nós temos um capítulo em que a Flávia e a Carol escrevem sobre a relevância da Comissão de Orientação e Fiscalização e a importância da existência dessa comissão numa instituição como essa, né? E depois nós temos algumas entrevistas com as conselheiras que fazem ou fizeram parte da COI. E aí nós temos uma entrevista com a conselheira Cláudia Natividade, em que ela discute, a Cláudia é coordenadora, não é atualmente, mas foi no maior período, né, da Comissão
Mulheres e Questões de Gênero, e foi também da Comissão de Ética como presidente, e ela discute o atravessamento das questões de gênero nas denúncias, tanto do ponto de vista da caracterização dos representantes, quanto do exercício profissional. Então, quais questões que são bastante relevantes, vocês vão ver no livro, para o exercício profissional. Tem uma entrevista com a Madalena, que ela vai contar sobre um dos nossos principais motivadores das representações do Conselho, que são os documentos produzidos, anexados em contexto judicial. Então, ela vai falar da ética e do exercício profissional da psicologia na relação com a justiça, nas relações. Tem uma entrevista com o Délcio sobre as questões éticas envolvendo a avaliação psicológica, e também é uma série são questões bastante recorrentes no trabalho da COI. Uma entrevista com o Túlio, falando da implementação da Câmara de Mediação e outros meios consensuais de conflito, que é um processo recente do Conselho, e ali ele conta um pouco do processo histórico, para o Conselho adotar essa nova racionalidade de condução e etc. Esqueci algum? Não, são esses. Então, para não estender muito, eu vou passar para a Madalena, que vai contar deste primeiro aspecto, e aí depois, tendo a oportunidade, eu retomo com esse outro texto. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Boa noite. Eu estou na Comissão de Ética, já vai fazer 6 anos, né? E eu fiz alguns apontamentos aqui, algumas colocações que eu vou dividir com vocês, para que a gente possa estar discutindo no final, tá? Fala mais alto que eu não estou escutando daqui. Então, senta aqui na frente, viu? Chega mais perto do microfone. Então, eu pensei, por exemplo, a psicologia, ela se compõe de modelos de atuação vinculados a determinadas escolas de pensamento. Por exemplo, a Gestalt, o behaviorismo, o cognitivismo, o sistêmico, existencial, a psicanálise, etc. Né? Os profissionais oferecem serviços aos pacientes, dependendo da escola também, né? Vai modificar o nome também desse sujeito que nos procura, né? Então, por exemplo, pode ser paciente, cliente, né? Também oferecemos serviços às instituições, às comunidades, a grupos, né? Empresas. Cada profissional convencido de sua técnica, né? Associado a uma escola de pensamento, muitas vezes, uma escola de pensamento diverge da outra, né? Então, são pensamentos diversos aplicados a objetos diversos, tá? Entre tanta diversidade, eu faço uma pergunta. É possível falar de ética no serviço de psicologia de uma forma unitária? Com tantas práticas psicológicas diferentes, é possível isso? Não seria um pouco falso essa ideia unitária da psicologia, de uma ética unitária para todos, né? Pensando aí, né? Eu, na comissão de ética, muitas vezes eu tenho que escutar uma psicóloga que é behaviorista, que é de uma outra área. Eu não posso fazer o meu julgamento de acordo com a minha linha escolhida, né? Então, eu tenho que ter alguma coisa que vá nos embasar, tá? Muitas vezes, o que é oferecido por determinadas escolas não é considerado correto por outras, né? Infelizmente, nos deparamos com profissionais que pensam a psicologia da mesma forma que algumas pessoas que não têm essa formação, como senso comum. Mas essa é uma questão que nós vamos discutir mais no final, quando a gente estiver discutindo o tipo de denúncia que a gente tem recebido aqui no Conselho. Tá? Na Comissão de Ética desse Conselho, temos que ter algum consenso. Qual consenso? Né, Letícia? Primeiro, pensamos a psicologia como um serviço ao outro, que nos procura para poder escutá-lo e assistir a sua alteridade com suas singularidades. E cada profissional vai fazer isso de acordo com a escola de pensamento escolhida. Temos que levar em conta que, aliada à dimensão ética de cada discurso e prática psicológica,
está a própria conduta profissional dos psicólogos. Então, nós temos aí o Código de Ética, né, que vai orientar, que se orienta pelos preceitos estabelecidos no Código de Ética para os psicólogos, né? Assim, o CRP não pode se furtar, né? E muita gente reclama disso, né? A gente não pode se furtar de ocupar um lugar de órgão orientador, regulador, e por que não dizer também controlador, né? E quando a gente, essa diversidade de escola que nós temos, na relação da psicologia e a justiça, a gente vai se encontrar com outro campo, que é o campo do direito, né? Então, vou falar brevemente de algumas questões, né? Além dessa variedade de pensamentos que temos, na psicologia, como as coisas podem acontecer no campo da psicologia com o direito. Das varas de família, existem as falas insatisfeitas, os desencontros amorosos, muitas vezes exigindo uma reparação, esperando que a lei possa colocar as coisas em seu lugar. Pede-se para que se regule aquilo que é irregulável. Como nos diz Fernando Ottoni, a frustração conjugal ao criar demanda jurídica provoca a instituição de uma lei. Os operadores jurídicos são chamados para intervir neste terreno criado pelos artifícios da subjetividade humana. As normas colocam-se na função de regular o caos deplagado. A objetividade jurídica encontra-se diante do muro que a trama subjetiva das relações impõe. Trata-se de um processo de separação. Um tempo que destina-se a perder esse objeto antes adorado, agora degradado, mas que ainda está em cena no teatro das utopias, a serviço da alienação, encobrindo o real do desamparo que toda separação revela. Então, isso a gente encontra nas varas de famílias, nos processos de separação. E o direito, quando se depara com isso, nos convoca, né, para que a gente possa dividir o nosso saber com a área do direito. Só que, muitas vezes, o direito é muito pragmático, muito objetivo, né? E nós temos aí a tarefa árdua, além de escutar, além de entender, de colocar isso no papel, tá? Então, depois nós vamos falar mais disso. Na criminal, a gente tem que lembrar que, antes do ato criminoso, existe uma longa, eu estou falando especialmente do meu trabalho no IPJ, tá? Mas que também se aplica a outras situações de embaraço com a lei, né? Então, antes do ato criminoso, existe uma longa trajetória de sofrimento mental. O crime é uma consequência dessa história. No entanto, mesmo diante de um ato trágico, é possível constar que essa pessoa é capaz de outras respostas em sua convivência social. Tá? É isso que a gente faz. No PPJ, a gente aposta que uma escuta diferente vai dar um lugar diferente para esse sujeito. Na infância, né, a gente tem esse processo de adoção. O psicólogo deve analisar os significantes das experiências atribuídas à adoção por casais postulantes, né? A adoção depende do saber fazer dos pais. Escutar os ditos enunciados pelos pais candidatos à adoção e escutar o lugar que esses futuros pais almejam que a criança esperada cumprir. O discurso da psicanálise visa fazer emergir o desejo que produziu uma criança. Eu estou falando do discurso da psicanálise porque ainda é discutida comigo, né? Por outro lado, existe, na maioria dos casos, crianças e adolescentes cujos direitos, na maioria das vezes, já foram violados, crianças que perderam os pais por abandono ou morte precoce. Então, no processo de adoção, você tem casais, acho que muitas vezes a gente tem que entender de onde que vem esse desejo por essa criança, e nós temos crianças que, na maioria das vezes, estão com seus direitos violados.
Então, fazer esse encontro é a tarefa do psicólogo da justiça. Na questão, na questão do abuso sexual, a gente tem uma questão aí em pauta hoje, que é a questão do depoimento especial, né, gente? Tá? Que tenta desenvolver técnicas questionáveis, ditas mais eficientes de interrogatório de menores vítimas de violência ou abuso sexual. Não escuta as implicações da criança como sujeito do processo. Parte para a patologização do caso, né? A criança fica como objeto e não como sujeito dentro daquilo que ela viveu, né? Os profissionais que, em nome de uma cientificidade e do correto cumprimento das leis, também podem se desresponsabilizar por sua intervenção. Agindo em nome do bem e da proteção da criança, podem não mais decidir sobre a conduta do caso de acordo com a singularidade de cada um. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Coloca-se na mão da criança toda a carga sobre a denúncia de um abuso sexual. Quando a gente faz um estudo psicossocial de uma criança que foi abusada, a gente, de alguma forma, chama para si a responsabilidade daquilo que a gente está escutando, faz uma proteção daquela fala da criança. Mas se você coloca a criança para falar em audiência, sendo interrogado, inclusive, pelo Ministério Público, pelos advogados do suposto abusador, você coloca essa criança num lugar, eu acho que num lugar indevido para ela, tá? Não só eu, como muita gente acha, né? Tá? E aí a gente vai, ainda tem mais os processos de guarda, né? Quais as consequências psíquicas advindas da ausência do pai e da mãe na vida dos filhos a partir do estabelecimento da guarda. No processo de guarda, muitas vezes, quando ele chega na justiça, eu fico pensando, a outra parte não entende o valor que o pai tem na formação da criança, e muitas vezes o pai também não entende o valor que essa mãe tem, né, na formação dessa criança. E o psicólogo, mais uma vez, é chamado para decidir ali qual seria o melhor lugar para essa criança ficar. Tá? Então, gente, na justiça, nos fóruns, ou no consultório particular, né, hospitais, escolas, empresas, a gente faz um trabalho difícil, colocar no papel para outros profissionais observações sobre processos subjetivos. E esse documento, quando solicitado, ele não pode ser negado. Tá? E é exatamente nessa execução que encontramos cerca de uns 80% das nossas denúncias. Tá? Boa parte, né? Dos motivos que levam um profissional a sofrer uma representação. E de nós, na Comissão de Ética, decidimos pela instalação de um processo ou não. O que eu observo é que muitos profissionais, né, aí depois a Flávia pode nos ajudar, falando um pouquinho disso, né, Flávia? Eles chegam ao conselho perguntando como fazer o documento. O documento, gente, ele é um processo, ele vai ser existe a resolução de produção de documentos que te dá os parâmetros. Mas esse documento ele é produzido de acordo com a escuta, de acordo com os seus atendimentos. Então, muitas vezes, o profissional quer que o conselho diga para ele como fazer. Né? E nós temos casos aqui de profissionais que atenderam uma vez e já fazem um relatório psicológico. Tá? Que diz que houve o abuso sexual. A gente não pode dizer que houve, você não estava lá para ver, você pode dizer que tem indícios, que essa criança se apresenta dessa forma, mas afirmar que houve, né? É tudo que o direito que é do psicólogo é isso, né? Que ele seja objetivo. E a gente, na nossa relação com a justiça, o tempo todo a gente está levando o direito a pensar um pouquinho que tem questões que são subjetivas, né? Tem questões que não são tão claras, e o papel também, muitas vezes, o juiz ou aquele advogado, ele lê o que quer, né? Então, é mais
um agravante que a gente tem no nosso trabalho. Eu vou passar agora para Silvana. Tá? Obrigada, madame. Boa noite. Meu nome é Silvana, eu sou psicóloga de referência da Comissão de Ética desde 2006. Fiz concurso e, assim, estou nesse lugar, um lugar de muito crescimento, né? Mas também de muita responsabilidade, junto aqui com os conselheiros. E eu estou muito satisfeita com essa publicação, porque desde 2006 a gente nunca teve uma publicação sobre o tema, então acho que isso vai ser de grande valia, tanto para a formação dos profissionais, quanto para a sociedade, né, para entender um pouco a psicologia inserida nesses diversos contextos, e a ética transversal a todos os temas, a todo o fazer da psicologia. Né. Nós fizemos um capítulo, né, muito Letícia e Ana, esse específico, né, contribuição com a Madalena, mas com o levantamento, né, o que surge dentro da Comissão de Ética desde 2016, assim, esse levantamento é um levantamento de 2016 a 2018, né, faz um mapeamento. A gente tem um número de representações, então, que chega nesse período de 88 representações. Tá? Eu vou pegar aqui os números, depois vocês vão ter a oportunidade, né? Está no capítulo. Então, foram levantados os seguintes dados, né? A parte representante, quem que é que denuncia, né? Quem faz uma representação como psicólogo? O conteúdo, né? A área de atuação e a decisão da comissão, né? A proposta. Na realidade, uma proposta que vai para o plenário, né? Como já foi tratado aqui, é uma decisão coletiva, passa por diversos olhares, né? Então, a comissão faz uma análise mais profunda, mas a proposta é encaminhada ao plenário, ele aqui, né? É uma decisão coletiva. Então, a parte representante, né? Quem são? 43%, né? É o responsável legal da pessoa atendida. Então, crianças, né? Como a Madalena traz, assim, tem muitas questões envolvendo processos judiciais, né? Processos de guarda. Então, uma das partes, né? A mãe ou o pai, até foi surpresa para a gente ver que a mãe entra, né? 53% são as mães que entram com a representação como psicólogo, né? A gente, cliente, paciente, 30%, a COF, né? A Comissão de Orientação e Fiscalização, 10%, coordenadores, outros profissionais, 7%, instituições, 5%, outros, né? Cônjuge, estudantes, 6%. Em relação às representações registradas, né, pela COF, antes de chegar à comissão de ética, envolve todo um processo, né, de averiguação dessas possíveis infrações, irregularidades. Né? Claro que você pode falar mais sobre isso. Há muito, a gente percebe, né, uso inapropriado de material privativo do psicólogo, né, acesso, uso de práticas não reconhecidas pela psicologia, né? Em relação, né, então, como eu falei para vocês, tem quem que é as pessoas, né, a identificação. A mãe, 50%, o pai, 37%, e outros, curador, padrasto, madrasta, tia ou ambos os genitores, 11%. Em relação ao conteúdo, né, é o que a Madalena já trouxe, a elaboração de documentos. A ocorrência nas representações é um número alto, 61%. Qualidade de atendimento, 37%. Avaliação psicológica, 32%. Emissão de declarações falsas ou tendenciosas, 22%. Recusa informações de atendimento, 10%. Quebra de sigilo, 9%. Estabelecimento de vínculos prejudiciais, 8%.
encerramento e encaminhamento inadequado. 7. Prática ou conivência com situações de violência. 5. Exercício irregular da profissão. 5. Suposto assédio sexual. 4. E outros. 10. A área de atuação. Né, a gente percebe 68% na área clínica, 11% social e políticas públicas, 8% organizacional e do trabalho, 6% jurídica, escolar 2,3%, hospitalar 2,3%, outros 2,3%. Bom, quanto então essas denúncias, né, que foram mais recorrentes no âmbito da psicologia clínica, inclui atividades de avaliação, diagnóstico ou intervenção, frequentemente resultando na produção de documentos, que mesmo que não tenham sido produzidos, né, ou especificamente para o âmbito jurídico ou no âmbito jurídico, são documentos que são anexados a processo judicial. E muitas vezes, né, na maioria dos casos, são usados em disputas judiciais, como a Madalena trouxe, né, nas áreas de família, em geral, sobre a guarda, disputas de guarda, né, de uma criança, em avaliações relacionadas à suspeita de abuso sexual, né, que o psicólogo é chamado para avaliar se houve ou não abuso de criança envolvida, se Madalena trouxe muito bem qual que é o lugar da psicologia, né, nessa resposta que tem que dar, que é chamado a dar. Muitas vezes, né, há uma queixa de que o psicólogo foi tendencioso na elaboração desse documento, ou seja, que ele privilegiou uma das partes, ou mesmo ele falou ou do pai ou da mãe, né, sem ter escutado, através da fala do outro. Né. E a questão de ser uma fundamentação teórica e metodológica. Né. E isso, né, a gente indica que a profissional não tem conseguido, né, fundamentar o que subsidia suas práticas. Né. Quanto ao número também de indicações, né, que as propostas que foram para o plenário, a gente fez um levantamento, né, a Ana fez um levantamento de instauração 32%, de exclusão 30%. É uma coisa, muitas vezes também, as representações não têm necessariamente faltas éticas cometidas pelos profissionais, né? Pode-se apontar um desconhecimento da sociedade também sobre os procedimentos da psicologia. Né? As representações, mas a sociedade, melhor esclarecimento sobre isso. Bom, em cima, né, desse levantamento, eu acho que cada vez mais a gente tem que ver a importância desse cuidado nessa elaboração. Nós estamos aí com uma resolução a 6 de 2019, né, sobre a elaboração de documentos. Ela separa laudo de relatório, né, ela tem também, trata da questão dos relatórios, do relatório multiprofissional, né, juntamente com a equipe multiprofissional. Então, é importante, né, esse aprofundamento sobre a elaboração de documentos. Né? E essa fundamentação também, né, que são documentos destinados a terceiros ou clientes, né, e principalmente na formação, né, que é a base para o fazer da psicologia. Para instituições que prestam serviço de psicologia, devem investir nessa formação continuada e aprimoramento. Outra coisa só que eu quero comentar, que no livro está falando do CPD, que é o Código de Processamento Disciplinar, né? Houve uma mudança também, a gente está com um novo Código de Processamento Disciplinar, que é a resolução de 2019. Quem tiver oportunidade também,
houve essa mudança, está no nosso livro, tá? Ainda não tinha sido publicado, tá? Com essa informação. Obrigada, Silvia. Boa noite. Então, eu sou aluna de graduação em psicologia, estou no longo período agora, e eu estou curiosa saber se tem alguém da graduação que suponho assim que formou, já passou por uma disciplina de ética, e vocês da graduação já passaram também. Então, fiquei pensando assim sobre esse texto que ele escreveu quando estava fazendo estágio aqui na comissão de ética, e agora, assim, no final do curso, a sensação assim do que está por vir, assim, como é ser um profissional, como é ser psicóloga, e algumas questões éticas surgem a partir disso também, né? Eu lembrei de um pré-congresso que teve aqui no início de fevereiro, que era de ética e avaliação psicológica. E aí tinha muitos alunos de graduação também. E a gente estava tentando levantar questões e propostas também sobre ética. E muitos apontamentos eram sobre como as disciplinas de ética são ofertadas para a gente na graduação e do quanto isso também tem um peso para a formação e para a formação de profissionais, psicólogos que estão acabando de formar ou já estão há muito tempo assim, formados. Então, a partir disso e da análise que foi feita, que a Silvana apresentou agora, eu pensei em falar sobre a psicologia, ética e a formação assim, no momento atual que a gente está vivendo. Para isso, eu fiz o texto talvez para baixo. Para compreender, então, esses desafios éticos da atuação da psicologia hoje, em relação com a formação acadêmica e profissional, é importante analisar a história da psicologia para a gente chegar para entender também onde estamos hoje. E aí, para isso, utilizei principalmente as contribuições de uma psicóloga e pesquisadora, chama Márcia Amêndola, que ela fez doutorado sobre avaliação psicológica, sobre esse agir ético, e também já compôs a Comissão de Ética do CRP do Rio. E buscando esse histórico, ela apresenta muito sobre como a construção e o início da psicologia no Brasil é muito traçada assim, a partir das questões sociais que nós vivemos e do período do início do século XX, final do século XIX, e pensando como a psicologia no início tem esse caráter mais de adaptação e para trazer subsídios e instrumentos para o momento que a psicologia está vivendo. Então, antes de existir a profissão de psicologia regulamentada por lei, que foi de 62, ela era muito pautada ainda pela medicina, pela filosofia, pela pedagogia. Então, só em 62 que a psicologia ela é regulamentada. Então, você já provavelmente sabem disso, como ciência, como profissão. E essa legislação, então, ela emancipa a profissão da psicologia das outras áreas, garantindo a exclusividade no uso de métodos e técnicas psicológicas, sem esperar. Isso traz efeitos para a formulação e para a construção dos currículos acadêmicos e também para a profissionalização e para a formação de profissionais. Então, no início, esses currículos eram mínimos, assim, pela pesquisa que eu fiz, currículos mínimos e muitas vezes com um caráter muito tecnicista, assim, do ensino de técnicas e instrumentos muito padronizados, ausente assim, de uma reflexão e de uma consideração sobre o que era a psicologia naquele tempo, assim, o que era fazer psicologia naquele tempo. Então, pensando sobre essas técnicas e os instrumentos psicológicos. E aí eu chego a uma parte muito interessante, que ela pensa, formando, na década de 60 ainda, que a psicologia é regulamentada, os conselhos são criados. Em 62 e 68, influência do Ato Institucional número 5,
E tem uma lei que é promulgada, que é a Lei da Reforma Universitária, que impacta diretamente o ensino da psicologia. E como resultado, e como consequência, os resultados tanto para os sujeitos, a sociedade, e para a forma como a gente estava vivendo. E aí tem uma citação que eu achei interessante, assim, que fala que o ensino superior privado que surgiu após a Reforma de 68 tende a ser qualitativamente distinto, em termos de natureza e objetivos, do que existia no período precedente. Trata-se de outro sistema, estruturado nos moldes de empresas educacionais, voltadas para a obtenção de lucro econômico e para o rápido atendimento de demandas do mercado educacional. Esse novo padrão, enquanto tendência, subverteu a concepção de ensino superior ancorada na busca da articulação entre ensino e pesquisa, na preservação da autonomia acadêmica do docente, no compromisso com o interesse público, convertendo a sua clientela em consumidores educacionais. E pensando nisso, assim, que é uma citação de referencial a um período muito anterior, pensei sobre o programa Futurice, que foi lançado no último mês, que propõe algo próximo, assim, da realização de parcerias público-privadas de captação de recursos para as universidades públicas, e que acredito também impacta diretamente as universidades particulares também. E a Márcia Amêndola, ainda nesse texto, ela apresenta que, simultaneamente à reforma universitária, aconteciam também movimentos sociais, que mesmo com repressões no meio universitário, também mobilizaram e tiveram avanços para a instituição de novas diretrizes curriculares, isso já em 96, que foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que também transforma o ensino de psicologia no Brasil. Então, as instituições de ensino superior orientadas nesse sentido visariam uma formação básica, ampla e generalista, que pudesse preparar o aluno para atuar em diversas áreas, mas que pudesse considerar as especificidades de cada região do país, as demandas da sociedade, as características do mercado de trabalho, e oferecer disciplinas que capacitassem o futuro profissional para analisar, atender as mais variadas demandas, respeitando os critérios teóricos, técnicos, mas principalmente éticos. O fato é que essa espécie de tecnificação do ensino superior tem mostrado efeito da estratégia das universidades de submeter e regular a educação e o currículo acadêmico aos critérios que fundamentam as relações de mercado. Nesses tempos, se evidenciou essa mercantilização do saber, no qual as universidades, estruturadas em uma espécie nessa lógica do empresarial, se ocupam de formar competências operacionais voltadas para atender às demandas do mercado, prejudicando o exercício da reflexão crítica. E acredito que essas colocações vão de encontro também com os dados das representações éticas analisadas no levantamento para o capítulo do livro, no qual se percebe significativo aumento de denúncias encaminhadas ao Conselho nos últimos anos, e também pela quantidade de processos disciplinares éticos versados com a temática de elaboração de documentos psicológicos, de avaliação psicológica e também da qualidade dos atendimentos, que vai estar também, quando vocês lerem esse capítulo. A insuficiência dessa qualificação, então, para essas novas demandas que surgem para a psicologia, deve ser refletido, então, a partir desse aumento do número de denúncias que chegam para os psicólogos. Isso também é demonstrado assim, quando em outros estudos que mostram a quantidade de pessoas que vêm buscando, então, essas instituições, esses órgãos, o sistema de justiça também, para resolver e para solucionar questões cotidianas, assim. E tem uma pesquisadora de Santa Catarina que ela também aponta isso em uma dissertação de mestrado dela sobre reforça que a caracterização das infrações éticas demonstra os impasses dos psicólogos para justificar e sustentarem suas práticas profissionais. Então, quando essas denúncias chegam aos psicólogos, uma questão que surge muito é sobre como sustentar, como basear a prática que foi feita. Então, se coloca, nesse sentido, sobre a instrumentalização da profissão, sobre o fazer
a partir das demandas que chegam, se responde tudo a tudo que chega, ou se há uma reflexão, uma construção crítica sobre o que está sendo respondido, para que está sendo respondido e qual a finalidade disso. Pensando sobre essas relações de poder do que o documento, o que a resposta de um psicólogo traz para um âmbito muito maior do que só para o seu cliente, o seu paciente, ou para a pessoa que está sendo atendida, mas de uma forma muito mais ampla. Então, acredito que essa dimensão técnica que o psicólogo e a psicóloga precisa ser transcendida para que os profissionais sejam capazes de questionar o que fazem, incluindo essas relações de saber-poder para que são implicadas. Então, pensando nessa ética como um fenômeno muito mais amplo do que está previsto só nos códigos das normativas. E é isso. Pessoal, nossa intenção foi trazer algumas questões de forma breve e abrir para a gente poder conversar um pouco, né? Nós discutimos muito sobre isso, e no livro a gente menciona que o fato dessas representações terem esses temas ou motivações mais recorrentes reflete a própria judicialização da ética, né? Ou esse aspecto reduzido da ética. Então, lógico que como um documento ele é uma prova material mais contundente, né, no sistema jurídico, e isso significa que isso endossa uma representação de um modo mais significativo, talvez isso acabe mobilizando mais as pessoas, né? E aí, nesse sentido, todas já falaram que o documento ele acaba sendo um principal veículo, né, de materialização de um exercício profissional, que ele cristaliza as concepções, enfim, o que cada profissional da psicologia tem a dizer sobre aquele caso. E eu acho que um aspecto muito relevante para a gente pensar é que na produção de documento nós temos visto que, por vezes, por diversos motivos, não é possível discutir todos aqui, mas na prestação do trabalho o cliente tem sempre razão, num certo sentido, né? Então, a psicologia, a psicóloga, o psicólogo se insere já num contexto de litígio, então já não é um contexto simples, envolvendo, por vezes, elementos bastante graves, como a ocorrência de violências, etc., e na tentativa de atender a demanda de quem paga, porque, como vocês viram nos dados que a Silvana apresentou, é da clínica privada que saem as principais representações, né? Então, não é propriamente nas instituições. Então, há uma tentativa, como eu disse para vocês, não necessariamente por desconhecimento ou fragilidade da formação, mas também de atender a demanda da maneira como ela se apresenta. Então, nós identificamos que, às vezes, se é, por exemplo, num contexto de disputa de guarda, se é o pai quem reivindica pelo trabalho, solicita o documento sai, em geral, tendencioso à figura paterna, né? E, por vezes, sem sustentação de por que chegou a esse caminho, às vezes, eliminando a possibilidade de participação da outra parte. Porém, esses processos que chegam envolvendo a produção de documentos, certamente eles não refletem as principais questões éticas do exercício da nossa profissão, né? Nesse sentido é que nós incluímos os outros capítulos, porque aí nós vamos ver que quanto mais vulnerável for que o sujeito afetado pelo exercício da psicologia, mais dificuldade ele vai ter para vencer a barreira institucional e produzir uma denúncia. Mas não significa que nós estamos alheios a essas questões. Por exemplo, envolvendo racismo, envolvendo revitimização no atendimento de mulheres vítimas de violência, envolvendo homofobia, tanto na condução ou exercendo, enfim, efetivando no trabalho violências, etc., isso chega com muita escassez aqui ao Conselho. Por isso, nós tentamos dedicar um tempo a discutir essas questões, porque são elas as mais invisíveis, né? Mas numa postura acolhedora com a categoria. Né? A comissão, como eixo plenário todo, não se furtou ao seu trabalho ou dever, né, que compõe essa função principal do Conselho,
de investigar, orientar e disciplinar, assim como todo o trabalho da ETEC, tão caro e importante para essa instituição, da COF. Mas, nesse sentido, superar essa conotação negativa da ética, que é punitivista, no sentido de compreender que também a maior parte das representações que chegam aqui, elas sinalizam para dificuldades da categoria também. E às vezes as dificuldades têm a ver com uma certa sensação de desamparo que acompanha o exercício pós-formatura, né? Nós vemos isso quando a gente se depara com os novos profissionais aqui na entrega de carteiras, depois nos próprios atos, né, de que na universidade, no período de graduação, tinha ainda a possibilidade de diálogo com pares, mas que depois de formada, a clínica se apresenta, por exemplo, como a principal ou a primeira possibilidade de atuar na área, e aí essa prática ela vira uma prática isolada. E como nós discutimos aqui no livro um pouco, o isolamento é justamente o avesso da ética, porque a ética ela só pode acontecer e se dar na relação com a sociedade, com o coletivo ou com os outros, né? E nesse sentido, não sei se todos e todas vocês conhecem, inclusive as pessoas que estão nos escutando, mas o Conselho, ele atua, e especialmente a ETEC, que são as psicólogas técnicas de referência, atuam aqui dando um suporte bastante importante para que a categoria não se sinta nem vulnerável, nem desamparada, nem sozinha no exercício profissional. Então, toda vez que vocês, né, no trabalho individual, tiver qualquer dúvida, tiver uma solicitação, principalmente nesses casos em que na formação, ou enfim, não tem uma referência, porque todos que provavelmente leram o código, vão ver que o código, às vezes, ele é bastante específico, ele é principialista no início, mas ele não vai dizer sobre tudo, porque seria impossível que um código ou que as resoluções normatizassem cada possibilidade de atuação, né? E aí as dúvidas, certamente, elas aparecem. E aí nós temos as nossas psicólogas aqui, bastante capacitadas e bastante acolhedoras, assim como o grupo de conselheiros e conselheiras que ocupa a gestão, enfim, outros pares, mas especialmente as psicólogas de referência, para tirar dúvida, que pode ser por telefone, pode ser por e-mail, e a categoria pode se sentir, assim, bastante acolhida, né? E esse movimento foi também nesse sentido, de que não precisa haver um conflito entre categoria e sociedade, e a ética vira esse muro, pois a ética não serve para isso, né? Mas ela serve justamente para fazer com que a nossa realização na profissão que nós escolhemos esteja a serviço da sociedade naquilo que preza pela justiça. E acho que nós somos muito felizes nesse trabalho coletivo, e esse é o fruto desse trabalho. E eu vou só fazer menção, eu esqueci, não foi à toa, estou sentindo bastante falta da conselheira que se afastou nesse último período, que é a conselheira Mariana Tavares, e ela contribuiu também com um capítulo, que são, os textos são em formato de entrevistas, sobre a clínica, que ela fala justamente da angústia, do desamparo, de ir fazer um trabalho muito específico, muito isolado, e se deparar com uma série de questões. E nós falamos também depois dessa surpresa do final da graduação para o isolamento, o encontro com o conselho pela via da denúncia, né? O quão desagradável isso é, e como que nós podemos produzir outras realidades no sentido de reduzir as representações, agora com a mediação, de estabelecer uma outra racionalidade para tratar dessas questões, etc. E aí também vou fazer menção e agradecimento, além da Mariana, a conselheira Rita Almeida, que substituiu a conselheira Mariana nesses últimos meses, que não pôde também estar presente, mas que tem contribuído bastante com o trabalho da nossa comissão. E agora eu vou abrir para vocês. Sim, a Ana está lembrando muito bem também, e queremos agradecer todo o empenho da comunicação para efetivar esse projeto, né, para o livro sair a tempo. Na verdade, nós desejamos e planejamos o livro desde o início do trabalho dessa gestão, mas foi muito bom amadurecer durante esses 3 anos. Né?
Agradecer ao Luiz também, que é nosso assessor jurídico, não pôde estar presente, mas um desejo desde o início, mas que felizmente nós conseguimos efetivar agora no final e fica como também um resultado, em certo sentido, até comemorativo do nosso trabalho, que foi tão prazeroso quanto sério, né? Então, daqui a pouquinho vamos abrir. Eu queria dividir aqui com vocês, nesses 6 anos da ética, o que eu observei muito aqui dentro do Conselho foi a nossa transição de um caráter punitivo para um caráter orientador hoje, né? No início, quando eu comecei a pegar os processos antigos, né, que tinha muito esse caráter punitivo, né? E em interação com a comissão de fiscalização, nós conseguimos, hoje, avaliar as representações que nos chegam, no sentido, se houve dano, se não houve dano da parte, chamar para uma mediação, né, orientar o psicólogo, porque, veja bem, às vezes, a falta ética é a mesma, mas o dano, né, ele pode ser muito maior em determinados casos que em outros. Em determinados casos não houve nem dano, né? Então, fica muito mais fácil você conversar com as partes. E outra coisa que a gente instituiu na Comissão de Ética foram as audiências prévias, né? A gente faz questão de fazer audiências prévias em quase todos os processos, no sentido, antes de instaurar, vamos escutar esse psicólogo, vamos ver o que ele tem a nos dizer. É aí que a gente, às vezes, se depara com um profissional que não sabe dizer por que fez aquilo. Como também nos deparamos com profissionais que conseguem nos convencer daquela técnica usada. Então, assim, a audiência prévia, eu acho que foi um ganho, né, Letícia, que a gente teve nesses últimos anos na Comissão de Ética, né? Nós não vamos escutar o psicólogo só por escrito, vamos dar a chance dele falar, dele vir nos dizer como é que aquele processo todo aconteceu. É muito diferente de você pegar um papel, né? Tá? Então, vamos abrir. Agora, para terminar mesmo, também a Eliana, que faz toda a parte administrativa da Comissão de Ética, não pôde aguardar, né? Ela trabalhou o dia todo aqui, ela é fundamental para a condução, tudo que consta no CPD, é a Eliana quem conduz. Então, nós queremos também agradecer bastante o trabalho árduo dela. Agora sim, então nós vamos abrir para as questões. Boa noite, meu nome é Mário Siqueira, minha formação é de engenharia. Hoje está acontecendo em Brasília, estou até conversando com um amigo meu, um congresso sobre a PEC 108 de 2019, que tem a finalidade de deixar apenas a OAB, né, que é privilegiada pela Constituição, e alguns conselhos de saúde. O tema ética está sendo bem debatido lá nesse evento. Eu conversei com meu amigo, a terceira conferência dos conselhos profissionais, e eu tenho a citar aqui como exemplo, eu estou com uma demanda na Justiça do Trabalho, eu tive que fazer uma representação ética contra o advogado. Eu pesquisei bastante, eu trabalho dentro de conselho de classe, e o advogado faltou com ética no exercício da profissão dele. Eu tive na OAB, fiz essa representação e vou ter sucesso. Obrigado. Obrigada a você. Boa noite, eu sou Eveli, sou da Comissão de Formação, da Comissão de Psicologia Escolar Educacional. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a experiência com a mediação. Eu vi no Congresso da DEP Nacional na Paraíba, uma mesa sobre esse assunto, eu gostaria que vocês contassem um pouco mais sobre isso.
aproveitando o microfone aqui perto. Meu nome é Cláudia e eu queria que a Ana falasse o que ela aprendeu aqui e que não aprendeu na formação, né? Explicitasse um pouco mais esse ponto, que eu acho que também é um alerta para a gente, né? Especialmente para mim e para tantos outros colegas que estão aí na docência. Boa noite, meu nome é Michele, e quando fui falar aqui em relação às práticas isoladas, eu pensei nas práticas dentro das instituições, né, que falou que a gente tem que atender as demandas de quem paga. Então, pensando no sistema judiciário, no sistema prisional, nós estamos ali para poder responder ao Estado, né? E às vezes a gente não consegue fazer um atendimento de acordo com a demanda que é do cliente, que é do interno, que é de quem está lá enquanto réu, enquanto preso. E eu percebo que o Estado ele faz isso quando permite uma demanda, uma meta que o psicólogo tem que atender 400 presos dentro de uma unidade. Então, qual é a demanda desse preso? Né? Então, o psicólogo precisa fazer, porque ele está atendendo a demanda do mercado, né? De quem paga. Então, não deixa de ser uma prática isolada, não deixa de ser uma infração à ética, né? O nosso código de ética, e, ao mesmo tempo, é endossada, porque hoje a gente tem uma comissão do sistema prisional que tenta a produção de textos, de resoluções, para dar esse suporte, mas que não é suficiente. Então, a gente acaba penalizando mais quem mais necessita lá dentro. Queria saber qual que é a posição, a postura da comissão de ética nesse sentido, na hora de visualizar essas práticas que estão acontecendo lá dentro. Alguns psicólogos visualizam as violências, né? A prática ou conivência com a situação de violência, conforme foi citado, a gente consegue visualizar. Eu estou de fora, porque eu estou na associação, no Instituto de Direitos Humanos, a gente consegue visualizar. Mas quem está lá dentro acaba sendo com retaliação, sendo tratado com retaliação, se o profissional faz a denúncia. Então, ele fica de pés e mãos atadas. Vou começar pela última. Estando em uma instituição muito hierarquizada, como é o sistema de justiça, né? E a Ana trouxe muito bem para a gente aqui como que a psicologia ela não começou nada bem, né? A gente entrou no mercado para fazer a adaptação dos sujeitos, né? Então, o nosso passado é vermelho. Da mesma forma, aconteceu na justiça também. A gente foi convocado, né, na psicologia, no sistema de justiça, com um papel de dizer ao juiz sobre determinados aspectos da personalidade daquele sujeito, né? Principalmente a cobrada do psicólogo, até se aquele sujeito poderia reincidir ou não reincidir no crime, né? E com o tempo, com as conquistas que a gente foi fazendo dentro do sistema de justiça, hoje em retrocesso, mas a gente ainda se mantém, né, de alguma forma, a gente começou a dizer que a psicologia poderia contribuir de uma forma muito diferente, né? Que a gente não daria aquilo que eles estavam pedindo, mas a gente tem outras coisas para entregar, né? Isso foi um longo processo. Eu acho que dentro do sistema prisional, isso também vai acontecer,
né? Hoje a gente já tem uma secretaria de humanização que não tinha antes, né? Então, assim, as coisas estão começando a acontecer dentro do sistema prisional também. Mas é uma questão que a gente tem sempre que colocar para o profissional. Não interessa onde você esteja, se na clínica, se no sistema de justiça, se no hospital, o código de ética vale para todo mundo. Né? Quando você vai responder um processo disciplinar, você responde com o seu CRP. Você não responde com o CNPJ de onde você trabalha. Então, a gente tem que pensar sempre no melhor para aquela pessoa que a gente está atendendo, mesmo com todas as dificuldades que eu sei que existem no sistema prisional. Tá? Atender 400 presos não é atender ninguém. Né? Eu sei que eu trabalho com o sistema prisional e eu observo como que é difícil mesmo, porque o que a gente observa dentro do sistema prisional que a segurança é acima de qualquer coisa. Depois vem a técnica. Depois vem qualquer outro profissional. Primeiro, a segurança. Tá? Se você chega lá para atender um paciente, se não tem segurança para acompanhá-lo, você não atende. Né? Então, assim, quem manda e quem deixa de mandar dentro do sistema prisional é o sistema de segurança. Então, a psicologia ainda tem um caminho muito longo a fazer dentro do sistema prisional. Por isso que é importante uma comissão, as produções, as resoluções, as conversas com quem manda, né? E a gente conseguiu avançar um pouco dentro do Tribunal de Justiça, porque também não era fácil. Tá? As coisas foram caminhando na discussão, na conversa, no dia a dia, no juiz querendo que você dissesse, olha, esse preso pode reincidir ou não. Não tem informação, não tem competência para isso. Né? Mas eu posso te dizer se ele está bem ou se não está bem. Eu posso fazer uma avaliação desse sujeito, mas eu não posso te dizer se ele está reincidindo ou não. Né? Com quem que essa criança foi abusada ou não foi abusada? Eu não estou ali para dizer se essa criança foi abusada ou se ela não foi abusada. Eu estou ali para dizer como que essa criança está. Eu faço uma avaliação dessa criança e digo como ela está. Tá? E isso tudo é um processo mesmo que a gente vai, com o tempo, conseguindo ganhar espaço. E o sistema prisional realmente é muito difícil. Talvez seja uma das áreas mais difíceis de se trabalhar, seja o sistema prisional. Tá? Porque o psicólogo, ele, querendo ou não querendo, ele está preso também. Né? Além de estar dentro de um ambiente que ele não pode sair, ele está sujeito à segurança. Ele não tem voz ali. Né? Então, é um longo processo que a gente tem que fazer dessa instituição. Tá? Cláudia, é boa essa pergunta. Eu acho que faltou também, eu ia falar disso, e aí eu fui correr também. Não sei se eu fiquei pensando assim, sobre o que é fazer estágio numa comissão de ética, que não é um lugar que se espera passar, assim, depois de formado, ou não é um espaço aberto 100%, assim. E eu sempre pensando de que tem uma especificidade muito grande, que foi a comissão de ética que eu fiz parte com essa composição e com a composição das meninas, da Liana, da Mariana também, que não estão aqui, que permitiu também que eu pudesse aprender e pudesse ter outras reflexões que eu não teria, talvez, qualquer outra comissão. Assim. E eu agradeço muito também por todo mundo. Eu penso muito no sentido de que eu coloquei essa pergunta sobre a disciplina de ética no início, porque eu acredito que sempre vai faltar, assim, de uma forma, sobre o que vai ser ensinado na faculdade. Eu acho impossível, assim, que a gente tenha dimensão sobre o que é psicologia inteira na graduação. Sempre que a gente encontra estudante, a gente sempre vai falar sobre o que devia ter no curso, que a gente não viu de tal área, a gente não viu de tal outra área. E na disciplina de ética, da mesma forma, assim, não acho que nunca vai ser suficiente uma disciplina para a gente sair e achar que está tudo bem, assim. E na comissão, eu acho que isso foi muito interessante, assim, para pensar sobre o que é ético, o que é esse fazer ético, como uma forma de cuidado e como uma forma também de pensar sobre o que é a situação
quais são os impactos, as relações de poder, assim, com qualquer pessoa que a gente está atendendo ou submetendo uma avaliação ou qualquer outro tipo de procedimento. E essa dimensão de pensar que esse fazer ético, assim, atravessa todas as áreas, isso que você falou agora também, e não só na clínica, que isso parece muito mais forte, parece, mas em todos os outros fazeres, em todas as outras áreas, assim. É isso, eu aprendi demais aqui. A Letícia me pediu para falar um pouco sobre a mediação, mas eu acho que ela sabe como é que isso toca aqui dentro. Né? Assim, quanto que a gente vem se formando nessa área e nessa mudança dessa diretriz dentro do sistema conselhos. Né? E como que eu percebi isso dentro da comissão de ética, né? Isso dentro do processo. Alguns casos já foram encaminhados, né? E a possibilidade desse diálogo entre as partes, né? Dessa comunicação, e que muitas vezes, com a judicialização, com todo esse processo, que é o processo ético, né? Muito formal, né? Que nós trouxeram sobre tudo em cima, é diferente você ter um papel e te ter essa possibilidade dessa escuta entre as partes e com o mediador. Né? Hoje nós temos um cadastro de mediadores, né? E iniciamos com uma mediadora psicóloga, e tem também as subsedes. Então, eu vejo um grande avanço dentro do processo. Né? Eu queria saber até de você o que você escutou lá também para contribuir aqui. Deixa eu só falar sobre uma questão aqui. Esse processo de instalação da mediação dentro do sistema de conselhos, a gente tem que pensar que a mediação no sistema de conselho não é a mesma mediação que a gente tem no sistema de justiça e em outros lugares. Por quê? Porque o conselho está aqui para proteger a sociedade. Né? Então, é uma mediação que passa por leis. Né? Então, o que nós fazemos aqui? Tem violação de direitos humanos, por exemplo? Esse não é um processo que vai para a mediação. Né? Porque a gente tem que dar uma resposta para a sociedade. Então, foi até essa contribuição de Minas em Brasília, no sentido de que nem todos os processos, mesmo que as partes queiram, vão para a mediação. Existem faltas éticas muito graves, né? Que ali o conselho não pode se portar o seu papel. Tá? Então, a gente primeiro faz uma avaliação daquilo que pode ser enviado para a mediação e daquilo que não pode. Existem muitos conselhos que enviam tudo, que depois no final vai ser avaliado. Só que a gente, no novo CPD, né, a gente conseguiu colocar isso. Não, o conselho tem o seu papel e a gente não pode deixar que simplesmente duas partes vão resolver uma questão onde houve uma violação do pilar. Né? Era isso que eu queria dizer, que o conselho, não, mesmo com o processo de mediação, não se furta ao seu lugar, tá? Que é o lugar de proteger a sociedade do mal profissional. Ok? O tiro tá ok, tá, gente? Pessoal, só para eu complementar, é uma pergunta muito importante, porque nós estamos justamente numa mudança de paradigma, né, que não vai substituir o anterior, mas complexificar. A Câmara de Mediação ela é recente, então nosso primeiro desafio é sair de uma lógica que entende que a ética, né, aqui operada num tribunal de ética profissional, vai funcionar como punitiva, né, de determinado sujeito da categoria,
Então, que é isso que seria uma resposta justa a determinado exercício, conduta e etc., para uma alteração no sentido de atribuir autonomia às partes envolvidas. Quando nós falamos conflito, nós não estamos diminuindo, né, a relevância de existência de uma infração ou não, ou seja, nós não estamos transformando uma conduta profissional em algo da ordem do conflito relacional com aquela pessoa que se sentiu lesada por uma intervenção, mas nós estamos apostando numa racionalidade que compreende que o profissional, aquele psicólogo ou psicóloga, fazendo parte de um processo consensual em que ele tem autonomia, a outra parte também, isso tem um efeito na retificação da conduta, né? Portanto, na alteração, por vezes mais potente do que o modo que até então foi conduzido, que vai continuar existindo. Mas, Evelyn, nós observamos já nos outros conselhos, né, que a dificuldade maior tem sido nessa alteração de compreensão por parte da categoria. Então, o que acontece é que qualquer e toda pessoa que se sinta lesada por um profissional da psicologia, como trata-se de uma profissão regulamentada, que vai zelar pela qualidade do trabalho, mas que também vai zelar pela imagem dessa profissão tão relevante que nós, né, saindo de um futuro branco, passaremos a um futuro negro finalmente, né? Um presente, né, negro importante de qualidade, fazer com que a profissão continue nesse progresso, no sentido de que ela cada vez mais reconheça sua relevância, seu compromisso social, o impacto de determinadas ações, etc., mas que isso pode ser feito de uma outra maneira. Então, a nossa principal dificuldade tem sido o aceite da sociedade para sair do trâmite previsto anterior, que tem a ver com isso previsto no CPD, de receber a denúncia, de encaminhar a comissão de ética, de verificar se é infração, de fazer a instrução para exculminar num julgamento, de entender que a mediação seria um atenuante, né? Como se o conselho estivesse se colocando, talvez, numa posição corporativista, e pelo contrário, porque, como eu falei com vocês, o efeito de uma mediação ele pode ser absolutamente mais potente, nesse sentido de que aquele profissional, em geral, ele vai retornar, né? Ou ele já não interrompeu o exercício, mas ele tem a oportunidade, de uma maneira muito mais rica que, às vezes, nessa condição do rito previsto no CPD, de repensar a sua prática. Mas ainda os outros conselhos, a exemplo do nosso, têm encontrado dificuldade de aceite das pessoas da sociedade para o encaminhamento para a Câmara de Mediação. Mas nós já tivemos alguns casos encaminhados, agora eu acho que a partir dessa nova gestão que nós vamos ter mesmo condição de avaliar o retorno disso para a categoria e para a sociedade. Estamos praticamente desde o início da gestão, de metade da gestão até agora, tentando efetivar casos, mas nesse esforço de discutir com a própria categoria o que é essa mudança, né, de paradigma. E só complementando, eu agradeço também a sua colocação, muito bom lembrar, né, porque quando nós estamos falando do trabalho da COI, da COF e da ética de maneira mais ampla, nós estamos justamente falando por que precisa existir os conselhos, né? O conselho de classe tem um papel fundamental. E nós vemos, às vezes, no Facebook, né, esse esvaziamento da importância do trabalho do conselho, nessa repetição tão pobre de que o conselho serve para enviar boleto, né? E nós podemos, com muita nitidez, perceber, uma vez aqui dentro da instituição, que o trabalho excede muito o envio do boleto, né? Absolutamente. E quem acompanha todo o trabalho nos nossos canais pode observar isso. E o trabalho da COI e da COF, por serem trabalhos internos, né, e não visibilizados, eles são isso, talvez, trabalhos invisíveis, e eles ocupam um lugar de sustentação da própria instituição. Com todo tipo de situação que vocês possam imaginar, tem um dedo, especialmente da ETEC e da COF. A gente, às vezes, tem que os conselhos eles tentam mobilizar esse projeto, tentam mobilizar a opinião pública,
no sentido de ressaltar os riscos de determinadas profissões, né, para a sociedade. E aí está o próprio como o surgimento da bioética, quanto mais próximo da medicina, mais identificável o risco, né? E um conselho ele não existe só para vetar os riscos, né? Mas ele existe para manter a relevância de uma profissão que não surgiu, não se desenvolveu à toa, que tem uma relevância social como é a nossa e, portanto, também tem um compromisso social. E aí fica com essa fala também um convite a mergulhar na identificação da relevância dos conselhos de classe e de não permitirmos juntas, né, e juntos o avanço dessa proposta absurda, que é uma proposta que propõe um retrocesso civilizatório, né? Não é nada menos do que isso, né? Só fazer um comentário. Sim. Esse mês agora, eu não lembro bem a data, vai ter um encontro lá em Brasília, dos conselhos federais, para discutir a questão da PEC. Eu, por ser dirigente sindical, estou acompanhando de perto, porque nós temos uma associação nacional dos fiscais, que eu faço parte, não sou diretor no momento, mas o pessoal que quiser acompanhar nas redes sociais, chama-se ANAF. Tem várias explicações sobre a questão do sistema EJU, uma série de coisas. Então vai ser muito importante a opinião das profissões, né? Porque não adianta a gente pensar que só o OAB tem privilégio. Tem que acabar com esse negócio de privilégio do OAB. Eles estão na Constituição, eles pensam que pode fazer tudo. A gente está lá na Constituição. O que sair da Constituição é o desejo do conselhão que chama, todos serem tratados iguais. Porque, desculpa até a minha colocação aqui, médico e advogado, eles pensam que são os reis. Só que, como eu citei na minha demanda, eu sou uma pessoa que estudo, eu levei um advogado na comissão de ética e provei que ele está errado. Eles manipulam lei, usam palavras jurídicas lá, juridiquinhas que eles falam, quem cabeu ou quem não lê. Mas quem estuda sabe que, desculpa até a colocação, advogado, a maioria são advogados de porta de cadeia. Infelizmente. Obrigada pela contribuição. interessante Lá as discussões. Tem uns vídeos lá bacanas, nossa. Ótimo, bom chamado. E só finalizando para complementar, como nós tentamos também repassar um pouco, o CRP como um todo, né? E não é um trabalho especialmente da Comissão de Ética, mas compreende todas essas limitações institucionais e de outras ordens que acabam produzindo coerções ao exercício profissional, né? Nesse sentido que eu ressaltei que não temos soluções simples, né, para essas questões tão complexas, mas que nós estamos ao lado da categoria para construir alternativas a isso. E é esse deslocamento da percepção apenas punitivista, que pega isoladamente uma atuação e que interpreta de um modo a vetar a atuação profissional, ou condenar e etc., tem sido substituída. E é difícil fazer essa alteração, mas eu acredito que nós já estamos num momento bastante desenvolvido de reconhecer essas limitações e pensar sempre alternativas coletivas. Então, como eu disse no início, nessas situações ou em qualquer outra, né, que possa aparecer, é muito importante fazer contato com o conselho para casos pontuais, porque isso pode depois servir não só para um retorno individual para aquela pessoa, mas como um balizador para as nossas construções coletivas, né, assim, referenciais para a nossa profissão e etc. Né? Pessoal, Carol, só mais uma rodada, então, acho que breve. A minha é bem breve. Assim. Primeiro eu queria parabenizar a Letícia, assim, Letícia e Ana pela organização e me sentir completamente contemplada dentro das falas de vocês quatro e também de tudo que passou aqui hoje, mas pelo trabalho técnico da psicologia do Conselho, mas eu não poderia deixar de registrar aqui, né, a partir desta fala da PEC, o tanto que a fiscalização e orientação está à frente disso, assim, e dizer, né, para todo mundo que está aqui hoje, que o Conselho está participando, sim, dessa discussão, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional, e acredito que os estados também, os conselhos regionais, né,
e que é uma grande preocupação nossa, porque todo esse trabalho que, então, aparece aqui, ele tem um sentido, né? E mais do que tudo, além, né, de fazer uma boa prestação de serviço, a proteção do serviço à sociedade. Então, é por isso que a gente faz esse convite, já feito pela Letícia, que agora eu reitero, da participação coletiva, né, de que a gente participe, até que é um texto muito pequeno, muito simplório, e acho que a gente tem que se inteirar das discussões, principalmente, né, nas redes sociais. Eu acho que é um instrumento muito importante e que a gente leve dessa noite aqui as reflexões sobre o nosso fazer e o nosso lugar. Acho que é isso que eu queria dizer. Só queria deixar registrado aqui meus parabéns ao CRP como um todo, porque, como a Madalena trouxe, né, antes do ato criminoso, existe uma longa trajetória de sofrimento. E por vocês optarem por utilizar-se da justiça restaurativa como uma mediação, para solucionar algumas denúncias, porque nossa sociedade, por questões culturais, né, cultural, e até a mídia também incita nossa sociedade a se tornar punitivista e vingativa. Então, as pessoas estão acostumadas, olha, fez alguma coisa errada, vamos punir, vamos exterminar. Né? Então, da mesma forma que eu sou abolicionista, lá no sistema prisional, eu não gostaria de ver os profissionais, os psicólogos, que são os profissionais mais humanizados que eu percebo no mercado, principalmente no sistema prisional. Graças a Deus nós temos os psicólogos lá dentro, porque é onde que a gente consegue chegar um pouco. O CRP tendo uma postura humanizada no atendimento das denúncias. E parabéns. Boa noite. Eu também queria parabenizar o CRP04, em especial a Comissão de Ética, e está dizendo que eu concordo com todas as pessoas que falaram aqui anteriormente, não vou repetir, mas o que eu achei algo muito importante, que é aquilo que está escrito, fica sempre, né? E algo que a gente percebe que falta muito o material da Comissão de Ética, de Orientação e Ética para os estudos, para os alunos, para como material de consulta, de divulgação. Então, eu penso que a gente não devia, porque eu sou aqui do 04, então eu acho que a gente não pode parar nunca de fazer o número 1, o número 2, o número 3, porque esse é um material que vai ser um material de estudo. Eu mesma que folhei e pensei assim, ai, que bom, tem um texto novo para passar para os meus alunos, né? Porque eu dou essa disciplina, né, de ética, né? Então, esse livrinho já vai estar na mão dos meus alunos, né? Então, eu acho que isso foi muito bacana, viu? Queria parabenizar a comissão, a importância disso, e estava dizendo que, porque a função do conselho é orientar, claro que dentro de todas as questões que a gente defende, mas orientar e fiscalizar. E como a comissão de ética é uma comissão exatamente pela questão do sigilo que esses processos trazem, ela não pode ser aberta, como as outras comissões, de terem a presença de convidados externos. Então, publicar, gente, tinha que ser assim, né? Tinha que ser o final mesmo, sempre ter a publicação. Então, foi maravilhoso, tá? Gente, boa noite. Meu nome é Kelly. Eu me identifiquei muito com a fala da Ana, que eu sou estudante, eu estou no nono período. E eu estudo na UNA e eu tive a disciplina de ética com o Túlio. Então, assim, foi maravilhoso, eu gostei muito. Realmente faz a gente refletir sobre muitas coisas. Eu queria que vocês trouxessem para a gente as observações que vocês têm no sentido de... eu não sei se é correto pensar que falta, ou que há
pouca preocupação de profissionais já formados, no sentido de continuar realmente tendo essa preocupação com a ética. Não só de, uma disciplina da faculdade que a gente tem que estudar, mas quais as observações que vocês têm a respeito dos profissionais que já atuam, independente, né, da área, para que realmente continue tendo essa preocupação, disseminar informações, não, já atuo, ou virar as costas, algo nesse sentido, mas o que a gente pode fazer para realmente continuar estimulando os profissionais a sempre manter a preocupação a esse assunto que é tão importante? Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui, parabenizar os quatro, né, pela apresentação, assim, mostrando realmente o trabalho de excelência que vocês têm feito, fizeram, né, inclusive combinando ali na elaboração desse livro, que será a nós todos tão precioso, né, para a condição da continuidade do nosso trabalho. Então, acho que são oportunidades ímpares que nós temos, né, de perceber aí ainda o quão é importante o nosso trabalho, né, a nossa profissão que vem assim dia a dia, né, pelo que a Ana falou aí, né, como era tão desvalorizado, e hoje realmente nós estamos ganhando espaço, né, no mercado. E vocês aí nessa luta, né, lutando por todos nós. Eu agradeço por tudo, parabéns. Muito obrigada. Obrigada a você. Pensar que você pediu para que a gente... As observações que vocês têm, né? Vocês têm um contato, talvez, mais informações sobre isso, porque... infelizmente, ainda há muitos serviços, vocês têm contato realmente com essas denúncias, e por que esse número é tão grande, quais são as ações que a gente pode ter para que a preocupação não acabe nesse sentido, né, dos profissionais. A nossa amostra não é boa, né, da comissão de ética. Pois é. Então, assim, a gente teve de tudo na comissão de ética, desde... psicólogos, pode citar alguns casos. Não, que o que nós podemos é esses temas. De maneira né, genérica, por exemplo, assim, psicólogo que abusa sexualmente de cliente. Entendeu? Saiu semana passada uma reportagem do Espírito Santo que um psicólogo foi preso por abuso sexual, por exemplo. Então, nós temos isso. Nós temos profissional que não que vai fazer um relatório, a gente às vezes até brinca, fez um papel de pau, né? Porque na nossa época a gente falava que fez um papel de pau, né? Eu comprava muito isso. E uma das coisas que eu observei muito aqui, profissional fazendo diagnóstico de pessoas que nunca viu. Né? Tá lá, atende a mãe e a criança, de repente está dando diagnóstico para o pai, sem nunca ter escutado esse pai. Né? Sem nunca ter ouvido, sem nunca sequer ter... Então, assim, a gente vai perguntar para o profissional por que ele fez isso. O profissional não sabe explicar, mas por que você está dizendo aqui no seu relatório? Você escutou, não. Profissionais que vão fazer, por exemplo, o processo de guarda de um adolescente, não escutam o adolescente. Entendeu? Então, assim, a nossa amostra realmente não é boa, né? Tem profissionais com uma deficiência na formação muito grande, né? A nossa amostra. Mas a gente tem outras comissões dentro do CLT que tem pessoas muito interessantes que a gente observa que a psicologia está aí e está ocupando campos cada vez maior. Né? Tem as outras comissões onde a gente vê que a psicologia está em crescente. Tá? Agora, sim, o que a gente tem na comissão de ética realmente... Tá? Preocupante, né? Obrigada. Eu só quero também agradecer
aqui a Júnia, que é conselheira do Conselho Federal de Psicologia e é coordenadora da SOI, que é a Secretaria de Orientação e Ética, que é uma parceira fantástica no trabalho e de tudo que foi feito nesse sentido de avançar a reflexão sobre a ética para além da deontologia, não há quem, né, como dizem, de modo algum, e para além da disciplina, né? Então, Júnior, muito obrigada. Agora, como nós estamos de fato fechando a nossa gestão, quero agradecer não só pela sua presença, mas por toda a parceria nesses 3 anos de trabalho. Com certeza você enriqueceu muito o sistema Conselhos e o seu trabalho vai ficar como uma referência para sempre, né, na vida da instituição. Obrigada, querida. E quero dizer só que as denúncias, isso é uma questão também importante que eu observei, né? O primeiro, uma antes, a ética, e o nosso esforço foi nesse sentido também, pode ser muitas coisas, né? Eu começo até o meu texto falando que o termo ética ele foi tão disseminado quanto banalizado na nossa sociedade, né? Porque ele serve até de apêndice estético para tudo que vai fazer, né? Na psicologia isso é bastante comum, né? Então, qualquer título tem alguma coisa e ética. E ética. E sobre a ética mesmo fica um não dito, né? Ou porque ela é suficientemente explícita, ou porque não precisamos mais falar sobre ela, ou porque cabe tudo ali. E isso é muito difícil, não só pela polissemia do conceito, mas pelo que nós entendemos que é a ética, né? E tem muitas maneiras de compreender, mas a mais básica é que a ética é o tecido da nossa vida social. E isso diz muita coisa, né? E, nesse sentido, a última coisa que a ética pode ser também é uma disciplina, né? Então, eu sou uma crítica a essa incorporação da ética como uma disciplina nas grades das instituições, porque isso parece que tem um lugar recortado para a ética, né? E a ética não pode ser instrumentalizada, não é essa a nossa expectativa, mas a ética, como a Silvana disse também no início, ela deveria ser esse horizonte transversal a tudo que se faz na formação e no exercício depois profissional, né? E talvez, depois, esse afastamento das próprias questões éticas tenha a ver com essa tomada instrumental da ética como uma disciplina, né? Também me recordo de quando eu cursei, não vou falar nem bem nem mal, não convém agora, mas também me lembro que tem muito essa característica de reduzir. Tem um uso, nós nesse percurso, né, de 3 anos, nós podemos conversar um pouco com colegas que dão essa disciplina e, às vezes, da dificuldade de construir o conteúdo dessa disciplina, da escolha de autores, né, como se fosse dessa ordem, né? Então vai de Kant, o número 1, que às vezes tem pouco a dizer, mas tem também, óbvio, uma grande diferença, ao Foucault, de fazer o uso de uma ética, de uma teoria específica. Enfim, nós sabemos que realmente tem uma abstração desse conceito muito grande, que cabe tudo e às vezes não cabe nada, né? E aqui é um esforço para tentar preencher, ainda que minimamente, um pouco a ética. Mas o que eu ia falar, que é a segunda questão, é que nós identificamos de tudo nos processos éticos. Primeiro, não considero que sejam muitos casos que chegam ao conselho. A Silvana falou de menos de 90. Nós temos 36 mil, em torno de 36 mil. Menos de 90 para o Estado inteiro. Nós temos uma comissão de ética só para todo o Estado. São mais de quase 37 mil profissionais inscritos no Estado inteiro. Então, a proporção é pequena, né? Não são muitas denúncias. Ao mesmo tempo, como eu falei com vocês, se não houvesse uma barreira institucional para as populações vulneradas, esse número poderia crescer substancialmente, né? Mas, nos processos, nós não encontramos só maus profissionais, né? Então, são 2 coisas que eu queria colocar. Uma primeira é que nessas conduções nós verificamos profissionais, acredito que talvez seja até a maior parte, né, com uma boa prática profissional, mas com algumas vulnerabilidades, né?
E ou não, ou a outra questão, que é quando tem instauração, ou mesmo depois tem uma punição, isso não significa que eu observei muito nesses 3 anos, é uma compreensão talvez individual, né? De ser, de fato, um momento muito desagradável para um profissional, né? Se deparar com uma denúncia ética, ter todo esse peso da própria concepção do judiciário, né, do que é um processo e etc., e de ter uma compreensão de que uma denúncia ética macula a imagem profissional para sempre, como se ela fosse uma marca de um atestado, né, de má conduta ou de má qualidade na prestação de serviço. Na maior parte das vezes não é disso que se trata, né? Se trata de outras questões. E eu acho que também nessa mudança de paradigma, né, de racionalidade, a gente precisa pesar talvez um pouco menos para o profissional que se vê representado, o que significa isso na vida profissional dele, né, a partir daquele momento. Agora a Ana vai falar? Acho que não. Para encerrar, Carol? Pessoal, então é isso, nós agradecemos muito a presença de vocês, nós estamos realmente muito satisfeitas com o resultado do trabalho, agradecemos ao plenário como um todo, ao plenário do CFP, depois, futuramente, nós também vamos divulgar até amanhã na prestação de contas, né, na devolução na Assembleia, mas vai ser retratado um pouco como que esse plenário trabalhou bastante no sentido de condução dos processos, de julgamentos, com destaque no cenário nacional, que é um empenho e marca desse plenário de fazer bem o trabalho precípio do Conselho, por mais trabalhoso que ele seja, né, com muita seriedade. Então, também eu, aqui finalizando, quero agradecer a todo o plenário que se empenhou profundamente nesse trabalho ao longo desses 3 anos, né? E espero que a gente continue conversando sobre a ética, né? Não como um apêndice das outras questões, mas como, de fato, atravessando, e vamos nos encontrar em outras vezes, né, no exercício da profissão. Então, muito obrigada a todas e todos e boa noite.